muito bem-vindo ao Descomplicando a Cirurgia VET, o canal onde eu vou descomplicar a cirurgia para você, clínico, plantonista de pequenos animais. No vídeo de hoje eu vou te contar, eu e a princesa vamos te contar 4 erros que eu cometi e que eu não desejo a você. Vamos lá, porque eu não quero que você cometa esses mesmos erros que eu cometi. Por quê? VET, eu cometi alguns erros durante a minha graduação, durante a minha residência, durante a minha pós, e que se eu não tivesse cometido eles, o meu crescimento, o meu desenvolvimento, com certeza teria sido muito mais rápido, muito mais, não diria eficaz, com certeza o meu crescimento teria sido muito mais rápido. E o erro mais importante, VET, vai ser o quarto. O último erro, ele vai ser o mais crucial para o seu desenvolvimento. Então não para esse vídeo agora, continua comigo, que no quarto erro vai ser o principal que você não pode cometer para você crescer e se desenvolver muito mais rápido na carreira, tá, VET? Então vamos lá. Primeiro erro que eu cometi, não realizar networking. E esse erro, VET, ele vem desde lá da graduação, tá? Desde os primeiros períodos, é uma coisa que eu não fazia e eu sempre achei o quê? Puxa-saquismo, não consigo puxar saco, ficar babando o ovo de professor, de profissional. E não é isso, tá, Veste? Não é puxar saco, não é babar ovo do professor, do cirurgião ou do profissional. A princesa, ela quer participar do vídeo de hoje, tá? Mas o que é, Vete? É você criar uma rede de contatos, tá? Então, é você se mostrar sempre interessado pela conduta daquele profissional, pela área de atuação, pela história daquele profissional, tá? Porque ao mesmo tempo que você conhece aquele profissional ele vai estar te conhecendo também, tá? E ele vai estar te adicionando ali no círculo de conhecidos deles. E qual que é a vantagem disso, né? Quando a gente se forma, a gente sabe que a veterinária, ela é um mundo bem pequeno, né? Quando a gente forma, a gente percebe que você reencontra seus amigos de faculdade, você reencontra professores, você reencontra todo mundo, né? Então, é um mundo pequeno, é um universo pequeno, onde todo mundo tem contatos. Então, se você cria esse networking, você cria esses contatos com outros profissionais, isso te facilita a vida, Vete. Te facilita por quê? Porque a gente vai sair da faculdade e a gente não vai trabalhar logo de início na área que a gente quer, tá? Você não vai trabalhar na área que você quer assim que você sair da faculdade, tá? Mas se você tiver um networking, você tiver conhecidos naquela área que você deseja seguir, com certeza a sua inserção naquele mercado de trabalho vai ser mais fácil, tá? Mas isso, Vete, o que eu digo não é puxa-saquismo, tá? Não é querer se beneficiar do outro. Você quando cria esses contatos, você vai estar ali criando uma rede, né, de contatos, onde a indicação ela é mais fácil, os contatos são mais fáceis, desde que você tenha capacidade também, tá? Não é só porque você está criando ali uma rede de contatos, uma rede de networking, que vão te indicar para qualquer trabalho, para qualquer serviço, para qualquer bolsa de mestrado, doutorado, etc. Mesmo se você não for bom, tá? Então você tem que ser capacitado também. Não adianta só criar um network e não fazer mais nada, tá? E não ser bom naquilo que você quer seguir, não ser bom na área que você gosta. Você tem que ser bom, você tem que ser capacitado. Mas o networking, ele vai te ajudar a se inserir no mercado de trabalho na área que você deseja, tá? E eu não fiz isso. Eu não fiz isso por quê? Porque eu sou, embora hoje em dia não pareça, mas eu sempre fui muito tímida, tá? Eu sempre fui muito tímida, então eu tinha muita vergonha de interagir muito com os professores na faculdade, eu tinha muita vergonha de ir num congresso, apesar de eu frequentar bastante congressos, cursos, palestras, semanas acadêmicas, eu tinha vergonha de ir até aquele palestrante e tirar dúvidas, perguntar sobre alguma conduta, algo que de repente eu tenha visto diferente, tá? Então eu não ia até aquele palestrante para conversar com ele, tirar dúvidas. Então eu era só mais uma aluna que estava sentada ali
na sala de palestras dele, tá? E você não pode deixar isso acontecer. Por quê? Quando você vai até o palestrante, tirar uma dúvida, conversar com ele, saber sobre condutas, isso pode tornar a sua, de repente, a sua entrada para uma bolsa mais fácil, tá? Seu conhecimento dentro daquela área de atuação que você quer fica melhor, tá, Vete? Então não deixe timidez te atrapalhar, tá? Converse com seus professores, esteja sempre próximo ali das atividades que o seu professor esteja fazendo. Em congressos, sempre vá conversar com palestrantes da área que você gosta, da área que você quer seguir, que você se interessa, tá? Não ache que ele vai achar ruim que você vai lá conversar com ele. Não ache que você vai parecer boba por estar perguntando. Nossa, gente, levantar a mão no meio de uma palestra para tirar dúvida, nunca que eu faria isso. Na verdade, eu não faço ainda. Mas se você tem dúvida, se você não quer levantar a mão no meio da palestra, com aquele monte de gente te olhando, vai lá na frente quando terminar a palestra e tira dúvida com ele, tá? Vai lá, professor fulano, posso tirar uma dúvida com você? E aí você pergunta, conversa, troca uma ideia com esse profissional, tá? Isso daí vai te fazer criar essa rede de contatos e vai fazer com que você seja conhecido no meio de grandes profissionais da área que você deseja seguir, tá? Então, primeira dica, faça network, não cometa o erro que eu cometi de não criar contatos durante a graduação, durante a pós-graduação, durante a residência, tá? Sempre que possível, crie contatos, crie network, tá bom? Segundo erro que eu cometi e que eu vou falar aqui para você não cometer, tá? Durante a residência, a gente tem uma rotina muito pesada, tá? De aula teórica, a rotina do hospital mesmo, né? De fazer o atendimento pré-operatório, atendimento pós-operatório, as cirurgias, tocar a rotina do hospital universitário, são os residentes que tocam. Então, a rotina é pesada, muitas vezes a gente chega muito cedo, sai muito tarde, principalmente quem está na cirurgia, anestesia, né? Chegar uma emergência às 10 para as 5, a gente acaba tendo que entrar. Muitas vezes enrola muito o dia, porque chegam emergências e tem cirurgias grandes agendadas. Então, muitas vezes a gente sai do hospital, a gente termina nosso expediente muito depois do horário normal, tá? Então, é uma rotina puxada, cansativa, mas que vale super a pena, tá? Mais uma coisa que eu não fiz durante a residência foi o quê? Treinar mais com cadáver, tá? Se eu pudesse voltar, uma coisa que eu faria de diferente era isso, treinar mais com cadáver, utilizar mais o estar dentro de uma universidade para poder utilizar cadáveres, utilizar corpos, né, para treinar técnicas de pouca ocorrência, técnicas que eu nunca tenha tido feito, reconstrutivas, tá? Por quê? O treinamento em cadáver é o primeiro passo para você ganhar confiança para realizar esse procedimento em um animal vivo, tá? Então você vai estudar a teoria, planejar a cirurgia, estudar a técnica e depois disso você vai o quê? Treinar em cadáver. Para quê? Para você ter tido ali a sensação de já ter feito pelo menos uma vez aquela cirurgia em um animal, mesmo que seja um animal morto. Por quê? Isso te dá mais confiança, velho. Te dá mais aquela segurança ali de eu já fiz isso uma vez, então eu consigo fazer. Por mais que não tenha sangramento, não tenha as intercorrências, o tecido ele tá com uma consistência diferente, mas só de já ter feito, isso te dá uma segurança maior, tá? Então, Vete, se você pretende fazer residência, se você tá na residência, tá? Tente ao máximo, eu sei que a rotina é puxada, mas tente separar um tempinho aí, um dia depois do expediente, um dia do expediente que você sabe que vai ser mais tranquilo, que tem pouca cirurgia agendada. Tira um cadáver do freezer, deixa lá descongelando enquanto você tá fazendo o que tem que fazer e antes de ir embora, treina alguma coisa que você tem dificuldade, treina alguma coisa que você nunca fez, treina uma reconstrutiva que você vai ter que fazer de repente na semana seguinte. É difícil treinar reconstrutiva? Pode ser, mas não, tá?
Se você tem, por exemplo, um tumor ali na região de tórax, você desenha ele no cadáver que você tem e realiza a técnica ali naquele cadáver, tá? Isso vai fazer com que você veja se o seu planejamento vai ser ok, se vai dar pra fazer. É óbvio que o animal vivo pode ter algumas diferenças e você não conseguir fazer, mas você já vai ter planejado ali, ter feito uma, duas técnicas que você planejou, que você pensou serem possíveis, tá? Então, utilizem essa vantagem de estar dentro de uma universidade para treinar em cadáver, tá? E isso daí eu digo não só para os residentes, para quem vai entrar na residência ou quem já é residente, mas se você é estudante, se você quer fazer cirurgia ou se você quer aprender mais sobre ambulatório cirúrgico, faça a mesma coisa, utilize a vantagem de estar dentro de uma universidade. Para quê? Para treinar, tá? Você pode o quê? Você pode pedir para o professor de anatomia para separar um cadáver para você treinar alguma coisa, tá? Você pode pedir para o professor de técnicas cirúrgicas para separar cadáver também, para você treinar alguma coisa, tá? Você pode prestar monitoria para disciplinas de técnicas cirúrgicas, com isso você vai estar ali mais próximo da área de técnicas cirúrgicas, então você vai conseguir treinar de forma mais fácil, tá? Por que eu digo isso? Porque quando você sai, você não está mais dentro do âmbito universitário, esse treinamento ele fica mais difícil, tá? Por quê? Porque dentro da universidade você tem ali o respaldo de estar em uma universidade, de estar aprendendo, tá? Então muitas vezes os tutores eles deixam os animais que vêm a óbito lá na universidade. Tem a universidade que recebe animais de clínicas justamente para utilizar em aulas, tá? Então se você está dentro de uma universidade, você tem esse respaldo de estar utilizando um corpo cadáver, né, para ensino, para aprendizado, tá? Uma coisa que não acontece quando você está fora da universidade. Quando você está fora da universidade, você tem que pedir autorização para o tutor. Se ele for deixar o animal na clínica, você tem que pedir autorização para o tutor, tá? Não é só, ele vai deixar aqui, então eu vou pegar para treinar. Não, Vete, por quê? Vai que ele volta no mesmo dia à noite, mudou de ideia, quero pegar meu cachorro, quero pegar a bolinha, porque eu vou enterrar lá em casa. E aí você entrega a bolinha toda aberta, toda costurada, remendada. Não é legal, né, Vete? Isso daí pode te causar grandes problemas, tá? Porque teve uma vez que eu fui fazer, era uma mandibulectomia que a gente ia fazer. A cadela tinha um tumor bem grande aqui na região de mandíbula. E a proprietária já chegou lá no dia da cirurgia, desesperada, falando, mas ela vai ficar mutilada, ela vai ficar feia, e jogando aquela energia negativa, sabe? Eu não quero que ela fique mutilada, sabe? Se for pra ficar assim, eu prefiro até que ela morra. Ela falou isso pra mim, Vete, falou isso, exatamente isso. E aí a gente já entra pra cirurgia como, né? Cabreira, de que alguma coisa vai acontecer, porque quando o proprietário emana essas energias negativas, né, tudo acaba ficando mais complicado. E realmente essa cadela acabou vindo a óbito no começo, enquanto eu estava fazendo a traqueotemporária para poder manipular, né, e fazer a cirurgia da mandíbula de forma mais segura, né, para não atrapalhar ali a manipulação do tubo e tudo mais para o anestesista. Ela acabou vindo a óbito. Eu fui lá conversar com a proprietária, pasmem, mas ela deu graças a Deus, porque a cachorra não ia ficar mutilada. Enfim, mas chorou horrores e tudo mais. Eu dei a opção, né? Você vai querer levar a cadela pra enterrar em casa, cremar em casa, ou vai deixar aqui pra fazer a cremação. Aí primeiro ela ia deixar aqui. Ia deixar aqui não, né? Ia deixar lá. Aí o que ela me falou? Eu não quero que ela vire estudo. Eu não quero que ela vire experimento. Não, tá bom. A gente queria praticar naquele animal a técnica da mandibulectomia, porque a gente ia fazer um retalho ali para não afundar tanto. A gente ia praticar naquele animal. Só que a proprietária virou para mim e falou: eu não quero que ela vire estudo.
eu não quero que ela vire experimento. E aí a gente vai fazer o quê, né? Não, tá bom, senhora, não vai, ela vai pra cremação, ela vai pro enterro, enfim. Mas acabou que um tempo depois, ela ainda estava na recepção, a gente estava com o animal lá dentro, separando para levar pro freezer. Ela retornou, não, eu vou levar ela, não quero que ela fique aqui. E aí você imagina se naquele animal a gente tivesse começado a praticar, a fazer a técnica que a gente estava planejando fazer para ela viva. E aí quando o proprietário pediu, a gente entrega o animal ali remendado. Eu poderia falar que ela morreu durante aquela parte do procedimento, né, que a gente chegou até ali, poderia, mas poderia ter dado problemas muito grandes pra gente, tá? Então, Vete, sempre que morrer um animal na clínica, no seu consultório, no hospital, que você queira praticar, você tem que pedir autorização para esse tutor, uma autorização assinada, tá? Para não ter problemas posteriores. Porque pra gente pode parecer algo banal, né? Mas pro tutor não é. Tem toda aquela questão emocional, que ele não quer pensar que o pet dele tá lá aberto para estudo, tá? Tem gente que pensa, ah, legal, meu pet vai pelo menos ajudar a salvar outros. Mas não, tem gente que foca mais na parte emocional, de pensar, ah, meu cachorro vai estar lá todo aberto, sendo usado para experimento, porque eles acham que é experimento, tá? Então, velho, se você está dentro da universidade, esse respaldo ele fica mais fácil, ele fica melhor, porque a gente já tem cadáveres lá que são autorizados para serem feito isso, tá? Então basta o quê? Você descongelar, tirar do freezer, botar de um dia para o outro, para quando você chegar na universidade, você praticar, treinar, tá? Quando você sai, quando você vai para a rotina da vida real, digamos assim, isso se torna mais difícil, tá? Não é impossível, mas você tem que tomar todos os cuidados possíveis, porque hoje em dia tudo é processo, Vete, então não demole, porque tudo é processo, tá bom? Então, o segundo erro que eu cometi e que eu não quero que você cometa é não ter praticado o suficiente dentro da universidade, seja na residência, seja na graduação, tá? E na pós-graduação, a gente não tem muito pra onde fugir, né? Porque um dia do final de semana é só prática. Então, Vete, se você não pegar pra praticar naquele dia, você tá jogando seu dinheiro fora, tá? E não é pouco dinheiro, porque a gente sabe que uma pós-graduação é cara. Então, se você não está utilizando aquele único dia do mês para praticar e sugar o professor que está te dando a prática, você está jogando seu dinheiro fora. Desculpa, mas você está jogando seu dinheiro fora, tá? Então, aproveitem. Sempre que possível, pratiquem, tá? Terceiro erro que eu cometi ainda na graduação, Vete, não ter participado do projeto Castração da universidade. A gente sabe que diversas universidades, elas têm projeto Castração, né? Onde os estudantes, os graduandos, eles fazem a cirurgia, fazem a anestesia, com supervisão do professor, com supervisão de um residente. E durante a minha graduação, lá na minha faculdade, tinha um projeto de castração, mas eu não cheguei a participar. Por que eu não cheguei a participar? Tinha um processo seletivo, onde eu cheguei a me inscrever uma vez, só que tinha todo um passo a passo, sabe? Então, quem estivesse começando ia ter que passar primeiro pela parte de pré-operatório, de coleta de exame, teria que passar também pela anestesia, que nunca foi uma área que eu gostasse, tá? Até chegar na cirurgia e fazer o procedimento cirúrgico. E, na verdade, tinha alguns dias separados, né? E os meus dias das cirurgias do projeto nunca batiam com os dias que eu tinha disponíveis para estar no projeto, então os meus dias sempre caíam em dias onde seria exame, coleta de exame, avaliação pós-operatória, então eu deixei passar, eu não participei do projeto castração. E o que isso aconteceu? Por que isso foi ruim, né? Porque quando eu cheguei na residência, Vete, eu não sabia castrar, não sabia nem castrar. Sabia na teoria, tá? Mas eu não sabia na prática, e eu tinha medo, principalmente castração de fêmea, né? Castração de fêmeas, a gente perde um coto ali, a gente tá inexperiente, a gente fica nervoso. Eu ficava muito nervosa quando acontecia essas coisas. Hoje em dia eu já fico mais tranquila, mas mesmo assim, se acontece algo do tipo, você recém-formado, você inexperiente, você fica nervoso. Então, se você já participou de um projeto de castração,
com certeza esses pepinos já aconteceram com você, ou com alguém perto, ou você estava auxiliando, ou você estava operando, e já aconteceu e você já viu como tem que ser feito. Por mais que você não tenha a experiência, a prática, a rotina para fazer corrigir aquela intercorrência, você já viu como que é. Então isso te torna um pouquinho mais seguro quando você é recém-formado e inexperiente, tá? Minha primeira cirurgia, depois que eu formei, foi uma orque em um cachorro grande. Ivete, eu sabia fazer na teoria, tá? Eu sabia a técnica, mas eu nunca tinha feito. E no hospital da minha universidade não fazia cirurgia eletiva, né? O SH e orque. Só o SH se fosse caso de piometro, fetos mortos, etc. Então, realmente, meu contato com esse tipo de cirurgia foi mínimo. E são as cirurgias mais banais, digamos assim, né? Apesar de que a OSH não é tão simples quanto você pensa, né? A gente tem que lembrar que a OSH ela exige conhecimento de diversos tipos de técnicas relacionadas com cirurgia, tá? Então não é tão simples assim uma OSH. Mas, enfim, voltando. E aí eu tava num plantão, numa clínica, onde foi quando eu comecei a fazer minha pós. E aí eu pedi, né, atendi uma senhora que tinha 2 cachorros e queria operar os 2. E aí pedi pra dona da clínica, né, pro dono da clínica, só que a mulher dele que operava. E aí eu pedi, atendi esse cachorro, essa senhora, ela quer castrar, posso fazer? Eu já fazia a minha pós, né, então eles deixaram. E aí, Ivete, deixaram, mas com um problema, né? Tem até um vídeo aqui que eu conto como foi minha primeira cirurgia, né? Só que com uma comissão. A dona da clínica, ela ficou ali, no meu cangote, vendo tudo que eu tava fazendo. E eu já tava nervosa. Eu marquei essa cirurgia para um dia depois de um plantão noturno meu, pro primeiro horário ali. Então, eu passei a noite inteira, procurando vídeo no YouTube sobre como fazer a castração. Só que, porque eu sou muito mais visual, tá? Eu gosto de ver uma técnica, pelo menos ver uma técnica primeiro antes de eu fazer, tá? E assim, já tinha visto, mas não tinha muito tempo, né? Então eu procurei no YouTube, fiquei olhando a fóssil, como é que fazia. Mas era uma época, né? Eu formei em 2015. Então a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje na internet. Eu até achei alguns vídeos, mas alguns vídeos meio estranhos. Mas eu fiz a cirurgia com ela no meu cangote, né? Me deixou muito mais nervosa. E, Vete, no meu outro plantão ela voltou, deu um edema na bolsa escrotal, tá? A gente sabe que edema pode ser normal, né? Pode acontecer em alguns casos. Mas eu fiquei super nervosa, eu fiquei naquela coisa, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu esqueci alguma coisa? E se eu tivesse participado desses projetos de castrações, com certeza eu já teria passado por um caso desse. Eu já teria resolvido um caso desse ou acompanhado uma resolução de um caso desse. Então, esse meu pós-operatório teria sido mais tranquilo. Eu fiquei nervosa, até porque chegou no ouvido da dona, e aí deu problema e tudo mais. Mas se eu tivesse participado de um projeto de castração na minha universidade, tudo teria sido mais fácil, tá? Por quê? Porque já teria visto aquilo, já teria feito aquilo com uma orientação do residente, com uma orientação de um professor. Não teria sido a minha primeira vez ali fazendo sozinha, tá? Então participem, se tem projeto de castração na sua universidade, participa, tá? Participa porque vai ser bom para o seu crescimento. Vai ser bom porque as castrações, elas estão, graças a Deus, crescendo muito, né? As pessoas têm castrado muito mais os seus animais. Então sempre tem um projeto de castração em clínicas, em hospitais, onde, se você já sabe fazer, é um primeiro passo para você se inserir ali no mercado, tá? Então participe desses projetos. Não ache que é banal, que é bobeira, tá? Participe, porque ali você vai estar realizando a cirurgia mais comumente realizada na rotina, com uma orientação, seja do residente, seja do professor que controla aquele projeto, que comanda aquele projeto, tá? Faça parte. Não deixe de fazer parte do projeto de castração da sua universidade, tá? E agora, Vete,
4 erros que eu cometi, que eu acho que é o mais importante, que eu não deveria ter cometido de jeito nenhum e que eu não quero que você cometa, Beth. Não, por favor, não faça isso, tá? E o que que é? Ser tímida demais no estágio. Por quê? Por quê, Beth? Quando você está no estágio, você tem que se mostrar proativo. Aqui tem um vídeo que vai aparecer aqui que eu falo dicas para você se destacar no estágio. Por que que eu digo isso? Quando você é proativo no estágio, você mostra interesse, você mostra vontade de ajudar, tudo fica mais fácil, tá? Se você é tímido, você acaba se recuando e as coisas se tornam mais difíceis para você, tá? Eu, quando estava fazendo estágio, eu não pedia para auxiliar a cirurgia. Então, muitas vezes, o residente entrava para a cirurgia sozinho. Eu ficava olhando, mas eu tinha vergonha de pedir, porque eu ficava, ai, mas se ele não me chamou é porque ele não quer auxiliar, né? Aí eu ficava, ai, será que eu peço? Ai, não, mas se ele falar que não. Ai, se ele falar que não, eu vou ficar mal, né? Não vou pedir não, melhor ficar aqui só vendo. Tá, então eu ficava nessa. Mas não, Beth, peça para auxiliar, mesmo que ele vá, estiver indo fazer sozinho, peça, pô, posso entrar com você? Eu duvido, eu acho muito difícil algum residente falar que não, tá? Então peça para auxiliar cirurgias, tá? Porque quando você auxilia, vira e mexe, você vai fazer o quê? Você vai dar um ponto, tá? Você vai fazer algum corte, uma divulgação, coisas que parecem ser bobas pra gente que já tem mais experiência, mas que pra você que está começando, não são os primeiros passos para começar a operar, começar a fazer qualquer tipo de procedimento, tá? Então você vai dar um ponto, você vai aprender a manipular os instrumentais, isso é muito importante, porque se você manipula o instrumental de forma errada, você acaba fazendo tudo de maneira mais difícil, tá? Então, auxiliar uma cirurgia é a melhor forma de você aprender, tá? Porque você está auxiliando alguém mais experiente, ele vai te mostrar erros que você está cometendo, seja na manipulação de instrumentais, seja na realização de suturas, tá? Então, não seja tímido ao extremo como eu era de não pedir para auxiliar, porque eu sei que isso me prejudicou. Eu só fui aprender a manipular instrumental, a fazer tudo realmente da melhor forma possível na residência. Mas se você já demonstra esse interesse no estágio, você já vai auxiliando, procedimentos mais simples, o residente vai te deixar fazer com ele auxiliando você, tá? Então você já sai com uma experiência prática muito maior do que quem se recua e não, digamos, não dá a cara ali, a tapa, né? Não tem a cara de pau, como a gente diz, de pedir, de ficar pedindo as coisas, tá? Não faça isso, não cometa esse erro. Peça para auxiliar. Outra coisa também que, por conta da timidez, me atrapalhou um pouco nos estágios, né? Não sei se é assim em todos os hospitais, mas tanto no hospital que eu fui estagiária quanto no hospital que eu fui residente, muitas vezes a gente pedia para o estagiário que, vai lá, puxa o animal tal, que seria o próximo, né? Já vai preenchendo a ficha, já vai fazendo tal coisa, ou então, libera esse paciente aqui pra mim que eu vou entrar para outra cirurgia, então eu já entregava a receita e pedia pro estagiário só explicar a receita pro tutor, tá? Ivete, parece bobo, né? Mas eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha, mas pro final do estágio eu fui deixando um pouquinho essa vergonha de lado. Mas eu tinha vergonha, porque muitas vezes o residente estava próximo também. E aí eu ficava, mas o residente tá aqui, ele tá me vendo. Se eu falar alguma besteira. Se eu falar alguma besteira, se eu me enrolar, Vete, é um momento. Você pode falar besteira, você pode se embolar, você é aluno, tá? E é o momento de te corrigirem, do residente te corrigir, do professor que seja te corrigir, para quando você ter o seu CRMV e a responsabilidade for sua, você não errar mais, tá? Então, Vete, não fica com vergonha, com medo. Outra coisa que eu pensava, aí se o tutor fizer alguma pergunta que eu não sei responder, o que eu faço? Vete, se você não souber responder, você chama o residente, você chama o professor, você é aluno, você não tem que saber responder tudo, tá? Então, não se bloqueie por conta disso, tá?
E uma outra coisa também que me prejudicou por conta de ser tímida é durante os estágios eu não fazia perguntas pro residente, pro professor, para quem estivesse operando ali. Por quê? Porque eu tinha vergonha, eu tinha medo de acharem, nossa, sério que você tá perguntando isso? Que besteira, coisa boba. Sério que você não sabe isso? Vete, você não tem que saber tudo, ninguém sabe tudo. Principalmente se você é aluno, aí mesmo que você não tem que saber tudo, tá? Coisas que muitas vezes podem realmente parecer bobas pra gente que já tem mais experiência, a gente sabe que pra você não é, pra você que tá começando, pra você que tá estudando, a gente sabe que não é bobo, tá? Então, Vete, pergunta, não deixe a sua timidez te bloquear, te impedir de evoluir, tá? Pergunte, não fique pensando no que os outros vão pensar, tá? Não ache, por exemplo, que você é o centro das atenções. Você vai muito bem fazer uma pergunta que pode parecer boba, mas ninguém tá nem aí, real, tá? O residente ele vai te responder, o professor vai te responder, mas ninguém vai ficar pensando, nossa, Janaína fez uma pergunta idiota hoje, né? Porra, mó burra. Não, Beth, ninguém vai pensar isso, tá? A gente vai te responder. E isso eu digo comigo também, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, deixa nos comentários dos vídeos que eu faço. Nenhuma dúvida é boba, nenhuma dúvida é besteira. Toda dúvida ela tem que ser sanada, independente se você acha que a sua dúvida é boba ou não, tá? Você não pode deixar com que essas dúvidas façam você errar quando você estiver atendendo, tá? Então, não deixe a sua timidez te atrapalhar no estágio, tá? Porque o estágio é o momento que você tem para treinar, para praticar, para tirar todas as suas dúvidas com o veterinário que você acompanha, tá? Quando você faz estágio em clínica particular, isso é um pouco mais difícil, tá? Mas eu já auxiliei várias cirurgias em estágio em clínica particular. Por quê? Porque o veterinário sabia que eu gostava de cirurgia, sabia que era a área que eu queria seguir. Então, quando rolava uma cirurgia ou outra, ao invés de ele entrar com auxiliar, ele entrava comigo, tá? Eu mesma tenho uma estagiária, tenho uma menina que formou agora, que eu sempre chamava ela para me auxiliar em algumas cirurgias mais complexas que eu sabia que ela ia gostar, tá? Então, Vete, a ajuda é sempre bem-vinda, tá? Seja proativo, não seja tímido. Pergunte tudo o que você queira perguntar no estágio. Não ache que é bobeira, não ache que vão pensar que você é burro porque você está perguntando aquilo, tá, Vete? Então, essa quarta, eu acho que é um dos erros que eu cometi que mais me prejudicaram, porque te impede de crescer, te impede de praticar, te impede de aprender coisas novas, tá? Te impede de errar menos quando você tiver o seu CRMV lá ativo e você for responsável pelo caso, tá? Então, Vete, não cometa nenhum desses erros que eu cometi e que eu tô te falando aqui pra você não cometer, mas principalmente não cometa o quarto erro, tá? Deixa essa timidez de lado, tá? Pergunte, peça pra auxiliar, peça pra fazer as coisas, que isso vai te causar um crescimento enorme na sua carreira, tá, Vete? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Falei os 4 erros que eu cometi, que eu não quero que você cometa, porque vai te impedir, vai fazer com que o seu crescimento, o seu desenvolvimento profissional seja mais lento. Se você não cometer esses erros, você vai ter um crescimento profissional muito mais rápido, eu te garanto isso, Beth. Então, faça networking, crie contatos, crie uma rede de contatos, tá? Seja conhecido, conheça e seja conhecido pelos profissionais. Pratique com cadáver sempre que for possível, na graduação, na residência. Na pós eu nem preciso falar, né? Porque se você não praticar, você está perdendo dinheiro à toa. Faça parte do projeto de castração da sua universidade. É um momento para você praticar com animais vivos, com supervisão de um professor, de um residente, de alguém mais experiente. Faça parte dos projetos de castrações da sua universidade, Beth. E por último, e o mais importante, não deixe a sua timidez te atrapalhar no estágio. Faça perguntas, peça para auxiliar, tire dúvidas. Fale com o tutor quando tiver que falar com o tutor, quando o veterinário, quando o residente pedir. Isso vai te dar mais confiança para falar com o tutor quando você for o veterinário responsável pelo animal, tá, Beth? Então, espero que tenham gostado. Se você gostou dessas dicas, deixa seu like e compartilha para o máximo de número de veterinários assistirem esse vídeo.
Beijinhos, até o próximo.